Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2019. Eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, este é o programa Paz e Bem, que você assiste aqui pelo canal Paz e Bem, aqui também pela TV 247. Alegria grande da gente estar juntos e juntas de novo. Hoje eu tenho esquecido nos últimos dias, hoje vou retomar um pedido, que é: inscreva-se aqui no canal Paz e Bem. A gente está pertinho de chegar já a 17 mil inscritos, inscritas, e o canal então vai ampliando esse projeto de uma espiritualidade, essa proposta, esse convite, essa oferta de uma espiritualidade plural e de paz ao Brasil. Ao Brasil e a todo mundo de língua portuguesa, né, que nos assiste aí em todo canto, né, do planeta. Inscreva-se no canal, é super fácil, né? Tem um botãozinho aí de inscrição. Do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber as notificações. E se você puder e quiser, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente vá construindo este projeto. Para se tornar assinante, você, na descrição desse vídeo, tem o link para assinaturas e no nosso site. Eu recomendo muito ir olhar o site. O site é bem bonito mesmo, bem bonito. pazebem.org, simples assim, paz e bem, uma palavra só, pazebem.org. No site tem, para quem abre pelo desktop, na homepage, lá no pé, você desce, no pé tem o link para assinatura. Ou quando você clica num artigo, ele aparece logo o convite para assinatura também, ok? Esses foram os pedidos. Bom, duas sugestões. Esta quinta-feira foi muito especial aqui no canal Paz e Bem. No dia seguinte da grande manifestação, histórica manifestação do dia 15 de maio, né? Então, nesta quinta-feira, dia 16, o Paz e Bem foi exatamente em torno disso, né? E qual o projeto de espiritualidade que a manifestação, botei o cronômetro aqui para funcionar, apresentou ao país. Depois a gente teve o Caminhos do Espiritismo, também muito impactante. Aí, à tarde, nós tivemos dois encontros inesquecíveis, eu gostei, muito impactantes. Primeiro, foi ao ar o programa que eu gravei, a conversa que tive com o Christian Dunker, um dos maiores psicanalistas do Brasil e do mundo hoje, sobre espiritualidade e psicanálise. Essa relação tantas vezes conflituosa, mas hoje pautada pelo diálogo entre a psicanálise e a temática da espiritualidade. Foi bem legal a conversa, uma conversa de 1 hora de duração, está disponível já aqui no canal Paz e Bem, vai ser lançada, imagino que ainda hoje, na TV 247 também. Depois, no finalzinho da tarde, às 6h30, tive uma conversa muito especial também com o monge Marcelo Barros sobre as religiões afro-brasileiras. Nossa, eu fiquei muito impactado, muito emocionado por essa conversa também. Se você não assistiu ainda, aproveita, assista aqui no canal Paz e Bem. Na TV 247 ainda não sei quando serão postados, então se você está vendo pela TV 247, corre aqui no Paz e Bem e assiste essas duas conversas. Christian Dunker e Marcelo Barros, espiritualidade e psicanálise, religiões afro-brasileiras, tá bom? Pois bem, hoje trouxe para nossa conversa algo que tem a ver com a manifestação do dia 15, né, com esse projeto de espiritualidade para o país, e tem a ver com um tema que atravessa o Paz e Bem, né, que é a questão da espiritualidade no universo das pessoas ateias ou agnósticas. Que é espiritualidade? É possível uma espiritualidade para ateus, ateias, agnósticos e agnósticas? Eu tenho afirmado aqui peremptoriamente que sim, é possível. É possível. Mais do que isto, uma parte expressiva das pessoas que assistem, acompanham, são protagonistas aqui no Paz e Bem, se dizem, se proclamam, afirmam-se ateus, ateias, agnósticos, agnósticas. Espiritualidade é viver a vida. Espiritualidade é viver a vida em conexão íntima com seu mistério. Espiritualidade é a disponibilidade para a partilha. Então, é claro que existe uma espiritualidade que pertence a ateus e ateias, porque
e agnósticos e agnósticas, porque esta dimensão da espiritualidade é uma dimensão também de transcendência, de sair do concreto, do imanente, né, do chão batido do cotidiano, para lançar-se ao mistério. Quer ver? Então eu trouxe hoje, nós já falamos aqui sobre a espiritualidade, faz bastante tempo já, acho que foi em dezembro ainda, sobre a espiritualidade da Olga Benário Prestes, a carta dela de despedida da filha na prisão, na véspera de ser morta pelos nazistas no campo de concentração da Alemanha. Hoje nós vamos olhar para uma mulher que é um símbolo do marxismo libertário, uma das maiores comunistas da história, Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Também, vejam que significativo, também uma carta dela na prisão. Prisão. Né? Como a prisão é um lugar de encontro das pessoas com a sua espiritualidade. É muito forte, é muito solitário, é muito sofrimento. E é uma jornada de encontro no silêncio. Né? O presidente Lula tem dito isso, né? Ele fica sozinho, em silêncio a maior parte do dia. E está fazendo, ele aqui, a sua jornada de espiritualidade, como Mandela fez na África do Sul. É impressionante, né? Esse aspecto como que libertador da prisão, né? Libertador de uma expressão da pessoa, né? E de uma espiritualidade muito profunda e, ao mesmo tempo, refinada. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo é uma referência mundial quando a gente quer pensar no comunismo como um projeto de humanidade, de humanização, de alegria, de paz e de luta. Rosa Luxemburgo. Ela morreu muito jovem, aos 48 anos de idade, em janeiro de 1919, fuzilada por seus algozes, que demorou, para vocês terem uma ideia, só em 1999, o governo alemão, na Alemanha, né, como Olga Benário Prestes, depois, durante o nazismo, mas ela foi antes do nazismo, em 1919. Só em 99, portanto, 80 anos depois, o governo alemão reconheceu que ela foi morta por forças paramilitares, milícias dos social-democratas alemães, que já estavam se degenerando para uma posição de direita, de extrema-direita. Milícias, como essas que a gente conhece aqui no Brasil e que são parte da sustentação do governo Bolsonaro. Ela foi fuzilada depois de ter passado, de 1915 a 1918, ter ficado presa. O que eu vou ler para vocês aqui são dois trechos de uma carta dela a uma amiga que ela mandou ali perto do Natal de 1917. Estão falando do ano de Natal de 1917, pouco depois da Revolução Russa. Onde eu conheci essa carta? Olha que encontro improvável, caminhos fantásticos, fascinantes que essa jornada da espiritualidade nos traz. Parênteses, vocês estão ouvindo? Gente, chove copiosamente em Bertioga e faz frio, né? Tô agasalhado aqui em Bertioga 2 dias. O tempo inteiro. Ontem o Paz e Bem foi debaixo de chuva. Hoje também eu faço o Paz e Bem aqui numa varanda. E hoje de manhã, quando eu vim aqui, estava toda molhada a varanda, tive que secar. Hoje de madrugada, né? Ainda nem é manhã. Para secar, chove copiosamente aqui em Bertioga, então tem essa música, né? Não tem uma música dos pássaros, tem uma música da chuva como música de fundo para nós. Pois bem, onde eu fui encontrar essa carta da Rosa Luxemburgo para sua amiga? Onde? Encontro improvável, como eu falei, né? Nessa jornada da espiritualidade. É aqui, ó, nesse livro. A Mística do Instante. Deixa eu pôr aqui, ó. Estão vendo? A Mística do Instante, o Tempo e a Promessa. De quem é o autor desse livro? José Tolentino Mendonça, o arcebispo José Tolentino Mendonça. Pois é. Ele pregou o retiro do Papa e da cúpula da Cúria Romana, o retiro de Quaresma. Toda Quaresma, o Papa tem um retiro, não só do Papa Francisco, é uma tradição em Roma, tem um retiro do Papa, são, acho que
4 ou 5 dias. Em fevereiro de 2018, ele pregou o retiro para o Papa e os cardeais, bispos, funcionários, enfim, lá da Cúria Romana, os dirigentes da Cúria Romana. Foi muito impactante esse retiro. O Papa ficou muito impactado por esse retiro. Não é esse livro aqui, é anterior ao retiro. E o José Tolentino Mendonça acabou se lançando ao mundo como uma referência da espiritualidade de Francisco. Em junho, o Papa o nomeou arcebispo, ele hoje é responsável pelos arquivos do Vaticano. Um especial. Agora, em maio, ele pregou também o retiro dos bispos brasileiros na conferência, na Assembleia Anual da Conferência da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ele veio ao Brasil agora em maio, por 2 dias, 4 e 5 de maio, pregou o retiro dos bispos. Talvez, por influência dele, a CNBB tenha saído dessa Assembleia Geral bem mais progressista, com uma direção bem mais progressista do que entrou. Não era uma direção de direita, era uma direção muito moderada. Agora, talvez uma direção moderada com uma inclinação mais progressista e com uma posição mais afirmativa em relação ao Brasil, logo depois durante a Assembleia e logo depois da Assembleia. Então, lendo esse livro do José Tolentino Mendonça, lá pelas tantas deparo-me com Rosa Luxemburgo. Eu vou ler, é muito bonito, muito impactante. Então, ele escreve assim: um dos textos mais comoventes que conheço, portanto, né, estamos falando aqui de que esse arcebispo, né, não era arcebispo quando escreveu esse texto, mas esse arcebispo disse que uns textos mais comoventes, acho que nos remete à dimensão da espiritualidade que ele conhece, é uma carta de Rosa Luxemburgo, escrita pelo Natal, na época do Natal, a uma amiga sua, a partir da prisão feminina de Breslau, poucos meses antes de ser executada. Na verdade, ela foi executada em 1919. Nessa carta é da época do Natal de 1917. Curioso, né? Porque eu também, um dos textos de espiritualidade mais comoventes que eu conhecia até agora era a carta da Olga Benário Prestes à sua filha. Comunistas com cartas de espiritualidade como documentos ímpares da espiritualidade da humanidade, né? O que faz da sua carta para citar as palavras de Karl Kraus, um líder marxista da época, um documento de humanidade e poesia? Olha que legal. A gente retoma essa dimensão, esse paralelo entre poesia e espiritualidade, que deveria ser ensinado às gerações futuras, são as duas partes seguintes. Tratava-se do terceiro Natal que a filósofa e sindicalista, líder marxista, líder comunista, passava na prisão. Ela procurava para si uma árvore de Natal, mas tudo que encontra um mísero e despojado arbusto, que ainda assim transportou para sua cela. E isso a fez interrogar também, ou interrogar, esse texto está em português de Portugal, então tem algumas adaptações, e isso a fez interrogar também a ébria alegria que mantinha no meio daquele inferno. Uma irredutível confiança que nela persistia, apesar do desconforto e da desolação. Um parênteses aqui. Lembram-se das conversas aqui no Paz e Bem sobre Eti Lesum? Nós fomos apresentados a ela pelo Faustino Teixeira, sobre essa questão da dimensão da alegria em meio ao sofrimento da prisão, num campo de concentração. A gente tem muito que pensar, né, sobre a jornada da vida, muito. Ela escreveu, então, nessa noite, para a sua amiga: estou aqui estendida, sozinha e em silêncio, enrolada no múltiplo e negro lençol de obscuridade desta prisão, em pleno inverno.
Contudo, meu coração pulsa de uma alegria interior desconhecida e incompreensível, como se caminhasse sob um sol radioso num prado em flor. Em momentos assim, penso em vocês, e enquanto me agradaria transmitir-lhes a chave desse encantamento para poderem ver sempre, e em todas as situações, aquilo que na vida é belo e alegre. É muito emocionante, né? É muito tocante. Aí volta o Tolentino Mendonça. E quanto mais profundamente se pergunta o porquê, declara isso. Então, ele cita mais um trecho da carta. Não tenho razão para esta injustificável alegria, nem sei de outro segredo, senão a própria vida. É um mistério da vida, é um mistério da vida, fonte da espiritualidade. Continua o Tolentino. A última parte da carta não é menos inesquecível. Presta atenção aqui, gente. Bom, presta atenção em tudo, presta atenção em tudo de Rosa Luxemburgo e de José Tolentino Mendonça também. Rosa Luxemburgo assiste à chegada de carroças de mantimentos, arrastadas por búfalos capturados na Romênia e exibidos como um troféu, lá naquela prisão que ela estava na Alemanha. E pela primeira vez, repara na dor indizível dos animais. É um choque e uma revelação. Quando se atreve a pedir um pouco de compaixão para as criaturas extenuadas, o cocheiro responde-lhe com violência. Nem para os homens há compaixão, e diante dela castiga mais duramente os búfalos. O olhar de Rosa Luxemburgo fixa-se então no de um deles. O animal sangrava, mas permanecia imóvel, com os olhos mais mansos que ela alguma vez conhecera. E nesses olhos, ela identificou um desamparo, semelhante ao de uma criança que tivesse chorado sem que fosse ouvida por longo tempo. E aqui a carta de Rosa Luxemburgo. Era, de fato, a expressão de uma criança punida duramente, sem perceber nada do que está acontecendo. Ou melhor, sem perceber nada do que lhe está acontecendo. E sem conseguir subtrair-se ao tormento de uma violência brutal. Eu estava diante dele, e o animal me olhava. Soltaram-me em mim lágrimas que eram, afinal, as dele. Pelo irmão mais amado, eu não teria chorado mais dolorosamente do que ali chorei, combalida, sem conseguir afastar-me daquele sofrimento indizível. Como não chorar o choro de Rosa Luxemburgo? E aí volta o José Tolentino Mendonça. Na empatia que ligava agora aquela mulher a um anônimo animal ferido, nascia uma nova forma de resistência à brutalidade e à barbárie. Naquela grandiosa guerra que tinha diante dos olhos, uma citação de Rosa Luxemburgo compreendia que uma comunhão entre os seres humanos e as outras criaturas não é apenas possível, mas urgente e necessária. Gente, uma profeta, uma profetisa. O que nós falamos hoje na contemporaneidade? Agora, né, nesse século XXI. Mais de 100 anos depois, né? 100 anos, exatamente, 100 anos depois da morte de Rosa Luxemburgo, um pouquinho mais de 100 anos depois em que ela escreveu essa carta, a gente fala de uma espiritualidade planetária, cósmica. A gente fala de que somos seres de direitos, não apenas os seres humanos, todos os seres que habitam esse planeta, todos os seres do cosmos. E Rosa Luxemburgo nos ensinou isso
lá em 1919. Antecipou. Em 100 anos, isso começa a se tornar quase que um consenso para os que pensam a vida nessa dimensão do mistério, da espiritualidade como mistério da vida. São Francisco tinha falado disso antes dela. O Buda tinha falado isso. Jesus tinha falado isso, mas é muito... Acho que é uma formulação tão clara como a de Rosa Luxemburgo, difícil. Essa identidade. Não há diferença, esse olhar trocado entre ela e aquele animal, aquele búfalo que sofria a dor de uma violência brutal, das mais brutais, é uma identidade de dois seres. De dois seres que são muito parecidos, muito parecidos. Pela segunda vez, então, na história do Paz e Bem, e no Paz e Bem 177, então é uma jornada já, nós estamos tendo uma lição de espiritualidade com uma Matéia. Olga Benário Prestes e hoje Rosa Luxemburgo. Que possamos aprender com elas. Que possamos nos abraçar todos. Cristãos, umbandistas, espíritas, gente do candomblé, do judaísmo, do islamismo, do santo daime, do hinduísmo, de tudo quanto é canto. Ateus, ateias, agnósticos, agnósticas. Há uma espiritualidade que é o mergulho comum no mistério da vida. Vamos silenciar diante dessa meditação profunda de Rosa Luxemburgo, do seu sofrimento, da sua morte, que, claro, nos remete ao sofrimento do presidente Lula, vivo, vivíssimo, pronto para sair da prisão e liderar o país rumo a um novo tempo. A renovação do tempo, não é? Vamos lá. Então, acho que imagino que dá para ouvir. Nós vamos silenciar, tendo ao fundo, então, a chuva. Esta manifestação tão forte do universo, do planeta sobre nós. Espinha ereta. Coração tranquilo. Respiração profunda. Mantra. Olhos fechados, fechei os meus, fecha os seus e vamos. Ok. O que dizer diante da espiritualidade de Rosa Luxemburgo? Paz e bem. Paz e bem.